Então, nós vamos abrir novamente a Bíblia em Juízes. Amém? Juízes, só que agora no capítulo de número 6. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianistas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que lhe livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas, como se fossem um só homem. Aleluia, glória a Deus. E Deus tem uma maneira interessante de tratar com a gente, né? O pastor leu a história aqui, o começo da história de Jefté, que era uma pessoa que era ignorada até então, até Deus chamar ele. Ele era filho de uma prostituta, ninguém queria ele, né? Sai daqui, você não presta, mas Deus chamou ele. E Gideão também. Se a gente for analisar a vida de Gideão, Gideão não era corajoso, nada, ele era medroso, né? Ele tinha medo dos midianitas, porque na verdade, naquela época, Israel estava sendo assolado pelos midianitas. Então os midianitas eram um povo severo, eles iam lá, saqueavam tudo que Israel tinha, então levavam trigo, levavam tudo que eles tinham de bom, eles levavam embora para eles, e Israel estava ficando sem nada. Com isso Israel estava ficando pobre, né, passando necessidade, tanto é que Gideão estava lá malhando trigo no lugar que era lugar de fazer uvas. Estava escondido. E uma pessoa que está escondida é porque ela não é valente, né? Porque o valente enfrenta. O valente não se esconde. O valente enfrenta o problema e não tem medo. Agora, ele não, né? Gideão tinha um pouco de medo, então vou ficar aqui escondidinho, porque se os midianitas chegarem, eles não vão me achar aqui. Eu vou ficar aqui quietinho e eles não vão levar o meu trigo embora. Ele não tinha coragem de enfrentar os midianitas. Vem aqui, ó, que eu sou forte. Não, ele era medroso, estava com medo, escondido. E tinha até complexo de inferioridade. Sabe aquela pessoa que acha, ele falou lá para o anjo, eu sou menor lá da minha casa, eu não tenho nada, a minha tribo lá é a mais pobre, eu sou um coitado, como que eu vou lutar contra os midianitas? Você está errado, anjo, você bateu na porta errada, não sou eu não. Porque o anjo tinha chegado até ele e falado, você é um homem forte e valoroso. Só que ele temeu, ele ficou com medo. E ele falou, não, acho que não está errado, você errou. Só que Deus, irmãos, Ele trabalha de uma maneira diferente na nossa vida. Deus não fica olhando o que você tem de pior. Deus vai olhar o que você tem de melhor dentro de você. É assim, o foco de Deus para nós é no nosso melhor, nas nossas virtudes, e não naquilo que a gente tem de negativo. Porque se Deus fosse olhar no que Gideão tinha de negativo, ia ver, é mesmo, tem medo, tem complexo, esse daí não dá, vou procurar um homem mais valente do que ele, para vencer os medianitas, menos Gideão.
Só que Deus olha de uma forma diferente, porque Deus olha o que está aqui dentro, escondido, que às vezes nem a gente imagina que está aqui dentro. Mas é isso que Deus olha dentro de cada um de nós. E Deus sempre faz assim. Olha só, quando Israel ainda estava lá no Egito, todo o povo sendo escravo lá no Egito, Deus chama Moisés para ir falar com Faraó. E se a gente for procurar lá na Escritura, Moisés não era o homem certo, porque Moisés tinha fala pesada. Ele não falava muito bem, tinha fala, vamos dizer assim, enrolada. Ele não era claro no seu falar, porque não tem gente que a gente vai conversar, a gente não entende muito bem. Vocês já conversaram com pessoa assim, que a pessoa parece que fala estranho, e você tem que prestar muita atenção para você entender o que ela está falando? Já aconteceu isso comigo. Agora tem pessoas que falam com clareza, né? Ela tem o dom de falar. Aí essa pessoa é ideal, não é mesmo? A gente não ia chamar alguém para representar um povo, né? Para ir falar lá com o presidente, por exemplo, uma pessoa que tem a fala meia estranha, que não consegue falar direito, fala errado. Não, a gente não ia escolher. Você ia escolher? Não. Nem eu ia, né? Eu não sirvo para falar. Mas Deus escolhe as pessoas que a gente nem imagina. É esse que Deus olha e fala. Porque se fosse ver como Moisés não falava muito bem, ele tinha fala pesada, eu não sei se ele era gago, eu não sei o que era. A Bíblia fala que ele tinha fala pesada. Ele não era a pessoa ideal para chegar no Faraó, que era a maior autoridade da época. Mas foi Moisés que Deus escolheu. Então é você que vai. É você que eu quero que chegue diante de Faraó e fale para ele que o meu povo tem que sair de lá. Que eu quero libertar o meu povo. Então Deus sempre olha o que está dentro de nós. Porque Deus sabia que Moisés ia obedecer ele em tudo. Então Deus estava vendo que estava dentro de Moisés. Não a fala dela. Porque isso Deus conserta. Sabe, aquilo que você tem de ruim, Deus arruma. O que nós temos que tirar é o foco das coisas negativas e focar naquilo de melhor que Deus tem colocado nas nossas vidas. Amém? Então, Moisés tinha um coração obediente. Então, é ele que dava certo para ir conversar com o faraó. Amém? E assim foi. Davi também. Davi, irmãos, se você fosse ver as características de Davi, ele não tinha características de rei. Davi era um homem franzino, magrinho, sabe? Criado lá no campo, cuidando de ovelhinhas. Não sabia nada de guerra. Por quê? Uma das características de rei seria um homem forte, né? Alto, robusto. Tanto que Samuel, quando Deus fala para ele ir lá na casa de Jessé e começa a passar os filhos de Jessé para ele ungir alguém para rei no lugar de Saul, ele ficou pensando assim, é o filho mais velho de Jessé, porque o filho mais velho de Jessé tinha característica, né? Ele era grande, alto, bonito, robusto, era guerreiro, deve ser esse. Só que Deus falou, não é esse. Passou o segundo? Não é esse. Foi passando. E Deus tinha falado para Samuel que algum dos filhos de Jessé ia ser rei. E passou todos os filhos. Ele falou, mas não tem mais nenhum? Daí Jessé falou, tem um que está lá no campo. Tem um, mas esse não tem característica de rei. Esse daí é magrinho, franzino, fraquinho. Só serve para cuidar das ovelhinhas. Só não, vamos esperar. Por quê? Porque Deus não vê com os nossos olhos. Deus não foca naquilo que a gente tem de pior. Ele foca naquilo que a gente tem de melhor. Aleluia. E Deus estava focando no coração de Davi. Porque Davi tinha um coração segundo Deus. E Samuel, a referência de Samuel era Saul. Porque quando Deus trouxe Saul para ser rei de Israel, Saul era robusto, Saul era um homem alto, que quando ele estava no meio da multidão, todo mundo enxergava ele, era mais alto que todo mundo. Então ele se destacava na multidão.
Agora Davi acho que ia ficar escondido, ela tinha que ficar procurando onde que está Davi. Mas Deus estava olhando o que tinha dentro do coração de Davi. Ninguém dava nada para Davi, até quando Deus começou a trabalhar na vida dele. Aí ele começou lá, venceu um gigante, foi vencendo outras batalhas. Aí que ele se tornou um guerreiro. Aí que Deus começou a exaltar, até ele se tornar um rei. E ele foi um rei segundo o coração de Deus. Aleluia. Então a gente não pode ficar focando no que a gente tem de ruim. É no nosso melhor. Parar de olhar para as coisas negativas, né? Deus sempre olha nas nossas virtudes, nos nossos potenciais. Amém? Ele não investe nas nossas limitações. Porque se a gente pensar, aquilo que a gente é limitado, aquilo que a gente não pode fazer, a gente não faz nada. A gente tem que começar a pensar, não, mas isso eu vou me esforçar, isso eu vou conseguir, porque Deus está ao meu lado e Deus vai me ajudar. Aleluia, aleluia. E Jesus, quando começou o ministério dele aqui, quando ele começou a escolher os apóstolos, né, os discípulos, ele também começou a escolher umas pessoas assim que você não dava nada, né? Ele foi lá atrás de pescadores, atrás de cobradores de impostos, pessoas que estavam ali, que ninguém dava nada, que ninguém falava. Ele não foi atrás daqueles que estavam lá dentro das sinagogas, daqueles que sabiam as leis de alto a baixo, decor, aqueles que faziam tudo certinho lá. Não, ele não foi. Ele foi lá atrás de Pedro. Sabe, Pedro, irmãos, se for ver, nossa, era uma pessoa assim, que você olhasse, esse não tem perfil para ser a pessoa que vai apacentar a igreja do Senhor. Pedro era um homem bravo, nervoso, sabe, colérico, não tinha muita paciência não, né? Ele, qualquer coisinha, ele falava, Jesus, já arranca a espada, já corta a orelha, já, né? E como que vai apacentar a igreja do Senhor? Mas Jesus já sabia o que estava dentro de Pedro, que ele tinha um amor sincero pelo Senhor Jesus, um amor tão grande que ele não ia deixar perecer a igreja do Senhor, ele ia cuidar, né? Quando a gente ama alguém e alguém deixa algo na nossa mão, a gente cuida com todo amor, com todo carinho, para que quando aquela pessoa volte, a gente entregue ainda melhor para a vida dela, né? Então parece que assim, nossa, mas é estranho. Mas sabe, irmãos, Deus escolhe as coisas loucas da vida para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas que não são para que elas sejam. É assim. A gente tem que ter esse foco, esse olhar nas coisas boas que Deus tem feito para nós. Porque se a gente começar a focar naquilo de ruim que tem em nós, ou focar nas coisas que a gente não consegue, a gente não vai sair do lugar. Ou ficar focando nas coisas do passado. Sabe, irmãos, tem gente que, eu sei que todo mundo sofre e tal, né? Às vezes um passado dolorido, mas você não pode ficar lembrando e vivendo aquilo o tempo todo. Às vezes um passado já foi, Deus já te libertou, Deus já te curou daquilo, mas a pessoa fica presa ao passado, olhando lá para o passado, e ela revive tudo aquilo novamente. Todos os dias ela fica revivendo aquele sofrimento, tudo aquilo que ela passou, sabe? Não, irmãos, deixa o passado lá. Veja só a mulher de Ló, quando eles foram tirados lá, que a cidade que eles viviam, Sodoma e Gomorra, iam ser destruídas. E a mulher, Ló, morava lá com a sua mulher e suas duas filhas. E por amor a Abraão, né, ele fala lá, o anjo vai lá e vai tirar eles de lá. Tira eles da cidade. E quando o anjo tira, fala assim, não olhe para trás, porque essas cidades vão ser destruídas. Então, olhe para frente, que é o que tem de novo para vocês. É para frente que vocês têm que olhar, e não para trás. Só que ela não aguentou, a mulher de Ló não aguentou. E ela olhou para trás, e ficou olhando para trás. Porque eu acho que a estátua dela é olhando para trás. Virou uma estátua de sal. Então, se a gente começar a olhar só para trás, aquilo que a gente sofreu, aquilo de difícil que a gente passou, a gente paralisa.
e a gente não anda para frente. Então a gente tem que desprender das coisas do passado, olhar para o Senhor Jesus e continuar nessa jornada. Amém? Tem que continuar, senão a gente fica paralisado. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então a gente tem que priorizar as coisas boas, aquilo de bom que Deus faz para nós, aquilo de bom que a cada dia acontece. Vai acontecer coisa ruim? Vai, porque a gente está aqui nesse mundo, mas não vamos ficar focando no que está difícil, no que está pesado. Não, vamos focar naquilo de bom que tem também. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Olha só o que Paulo diz aqui. Filipenses 4, versículo 8. Olha só, Paulo está falando aqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Está vendo o que ele está falando? Foque, pense naquilo que tem de bom. É isso que Paulo está ensinando. Porque se a gente ficar pensando nas coisas difíceis que nos acontecem, a gente não consegue prosseguir. A gente vai ser uma pessoa desanimada, a gente vai ser uma pessoa depressiva, a gente vai ser uma pessoa negativa. Porque a gente só fica pensando naquilo que dá errado na nossa vida. Amém? Porque espinhos, todo mundo tem. Todo mundo tem. Paulo também tinha um espinho, né? E ele diz espinho na carne. Por que será que ele fala espinho, irmãos? Porque espinho incomoda. O espinho incomoda. Espinho é tão pequenininho, mas quando você pisa nele e você não consegue tirar, ele parece que penetra lá dentro do pé, né? Está lá dentro do pé. Aí parece que você não está sentindo. Você andou, você sente a fisgadinha do espinho. E você anda de novo, está ali incomodando. E ele fica te incomodando, e você precisa lá. Preciso fazer alguma coisa, né? Se é na mão, fica incomodando, né? Às vezes alguma ferpinha que entra na mão da gente, como que incomoda? Tem que arrancar logo, né? Por isso que ele se refere como um espinho na carne, porque era algo que incomodava ele. E ele começou a orar ao Senhor: Deus, eu tenho isso na minha vida, tira, Senhor, de mim, tira. Ele foi orando, só que Deus deu uma resposta para ele. Deus falou: a minha graça te basta. Aleluia. O que Deus estava falando para Paulo? Não foque no espinho, deixe o espinho de lado e foque na minha graça, na minha misericórdia, que é grande para com você. Esquece o espinho e foque no que tem de bom em mim, que é a minha graça, que supre todas as suas necessidades. Aleluia. E aí ele foi: vou focar na graça do Senhor Jesus. A graça de Deus me basta. Aleluia. Então os espinhinhos a gente vai levando e focando na graça de Deus para cada um de nós. Amém? Aleluia. Até quero contar, é uma experiência que a gente teve. A gente foi ver o Samuel e a Carol domingo. Depois do culto a gente já viajou para Curitiba. Chegamos lá de madrugada, passamos o dia com eles, né? Comemos alguma coisa lá que a gente saiu. E a Carolina começou a passar mal. Ela já não estava muito bem e deu um problema no intestino e começou a passar mal. E a gente precisou levar ela no pronto-socorro. E chegamos lá, irmãos. Tinha tanta gente. Muito mais do que vocês aqui. Bastante gente mesmo. Fez lá não é protocolo que fala? Inscrição. Bom, a ficha. Bem, fez lá. Aí chamaram ela lá para aquela primeira consultinha que faz com a enfermeira. E ela voltou e ela começou a olhar. Ai, dona Cátia, está muito cheio de gente. Eu falei: tá, mas a gente está aqui, a gente espera. Você precisa passar pelo médico. E ela olhava: meu Deus, quanta gente. Nós vamos sair daqui que hora? Vocês vieram lá de Porto Feliz, agora vai ficar aqui comigo? Eu falei: não tem problema, Carol. Se acalme. Vamos, a gente fica, daqui a pouco já passa. Aí,
a gente ficou um tempo lá, já tinha passado mais ou menos 1 hora que a gente estava esperando, e tinha um casal com uma criança do nosso lado, chamaram essa mulher com a criança. A mulher foi com a criança e ficou o marido. Aí ela falou, vou perguntar para ele quanto tempo faz que eles estão aqui. Eu falei, você que sabe, quer perguntar? Pergunta. Ela resolveu perguntar, perguntou, faz tempo que vocês chegaram aqui? Aí o homem falou, faz tempo. Eu estou aqui desde 4:30 da tarde. Irmão, já era mais de 9 horas, já era umas 9:30 da noite. Então, eu estou aqui desde 4:30, agora que ela foi chamada para ser atendida pelo médico. E eu já vim de outro pronto-socorro, que lá também estava mais difícil, tinha mais gente. Então, mandaram aqui, porque aqui diz que está mais rápido. Mas está demorando de 5 a 6 horas para o médico chamar. Aí ela olhou para mim, que ele olhou. É melhor a gente ir embora. Vamos embora. Eu falei, não, calma, Carol, calma. Ela fez, irmãos, eu ir lá perguntar para o Baltazar, que estava esperando a gente no carro, se era melhor ir embora. Daí eu fui lá, ele falou, não, fica esperando, espera aí, já está aqui mesmo. Daí eu voltei lá e falei, não, vamos esperar. Você tem que passar pelo médico. Daí eu comecei a acalmar ela e falei assim, vamos olhar quantas pessoas estão. Daí eu falei, olha lá no painel, tem bastante gente que chama e não vai lá, porque já foi embora. Então você vai ser atendida rápido. Você vai ver só, vai passar rapidinho, olha lá, chamou um lá, não foi. Quer dizer, essa pessoa já foi embora. Eu comecei a falar assim para ela, falei, olha só, essa aqui estava aqui a hora que a gente chegou, mas esse daqui não estava. Então nós vamos primeiro que eles. Olha só, já tem um pouquinho que estava aqui antes da gente. E foi assim, quando ela foi se acalmando, sabe? Ela falou, nossa, a senhora é positiva, hein, dona Kátia? A senhora é positiva. Vai passar rapidinho. E não é que passou, irmãos? Era umas 10 horas, já tinha ido embora, né? Tinha ido embora, aí a gente foi lá, comprou a medicação que precisava, ela foi atendida pelo médico, não ficou esperando. Mas se a gente ficasse focando lá, não, é 5 horas. Ai, meu Deus do céu, falta muita gente. A gente, sai de lá e ir embora também, como muita gente foi embora sem ser atendido. Então a gente tem que focar no que está bom, né? Eu falei, não, vou focar nesses que não estão mais aqui, nesse que tem pouco na minha frente, porque senão a gente não vive. A gente começa a ver só as coisas negativas, e aí a gente não consegue sobreviver. A gente começa a viver uma vida amarga, amargurada, uma vida triste. Por que as pessoas estão com depressão? Porque às vezes ela fica focando em coisas negativas que ela viveu, coisas pesadas que ela passou. Então às vezes fica muito ali e aí ela não consegue sair daquele estado. A depressão é uma doença, não vamos dizer que não é, mas a pessoa precisa começar a focar em outras coisas que Deus tem proporcionado para ela. Porque quando a gente começa a fazer assim, você vai ver que você consegue prosseguir. Que daí você começa a olhar para frente, para o seu alvo, que é Cristo Jesus. Aleluia, que é Cristo Jesus. Então a gente precisa parar de choramingar o passado e potencializar o que de bom Deus tem para cada um de nós. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Que a gente não precisa ficar perdendo tempo com coisas, com discussões que não vão levar a nada. Mesmo? Tem gente que perde tempo discutindo coisas que não vão levar a nada. Porque você tem que focar naquilo que é certo, naquilo que é correto, naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Os nossos olhos têm que ser olhos bons, porque quando nós temos olhos bons, coisas boas acontecem nas nossas vidas. Amém? Gideão, depois que o anjo conversou com ele, depois que o anjo falou com ele, não, você é forte, você é valoroso sim, e você vai lutar, e você vai vencer esses medianitas como se fosse um só homem. Ele se posicionou, formou um grande exército. Desse grande exército, Deus escolheu 300 homens. E com esses 300 homens, Gideão venceu os midianitas, que eram muitos, que quando eles olhavam assim, de longe, eles viam como se fossem muitos gafanhotos, sabe? Muita gente. E eles venceram só com 300 homens. É assim que Deus faz. Amém? É da maneira que a gente nem imagina. Deus nos escolhe, não pela capacidade que nós temos, mas por aquilo que Ele tem para cada um de nós.
Amém? Você tem grandes coisas aí dentro de você. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? Coloque o foco no melhor que você tem e use isso para engrandecer e enaltecer o nome do Senhor Jesus. Porque se a gente começa alguma coisa e ficar falando, não dá certo, não dá certo, não dá certo, acaba não dando certo. Né? Jesus é simples. Jesus assim, as coisas deles acontecem na simplicidade. Né? E eu acho que o homem mais sábio que foi escolhido por Jesus na Bíblia foi Paulo. Paulo era um homem muito sábio, sabia muito da Bíblia, sabia as leis, ele foi criado aprendendo tudo. Só que quando Deus chama ele, quando Jesus chama ele, ele se converte ao Senhor Jesus, ele diz, essa sabedoria não serve para nada, é como um esterco, porque a minha sabedoria é aquela que vem de Deus. Amém, irmãos? Porque tem muita gente focando na sua própria sabedoria, naquilo que ela consegue, na sua capacidade. Não, você tem que entregar tudo a Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos ajuda a passar todos os momentos da nossa vida. Amém? Com Ele as coisas se tornam fáceis, o fardo é leve. Amém? Então foco naquilo de bom que Deus tem para todos nós. E assim nós vamos prosseguir a nossa caminhada até o fim, em nome de Jesus. Amém?